Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Edmar Santos, eu sou médico cardiologista e é um grande prazer, então, estar aqui novamente com vocês. Hoje eu vou falar sobre diabetes, é o segundo tomo, né? A gente fez um vídeo ontem. E aí, claro, como eu falo sempre de improviso, não fico decorando nada, gravando, nem me preparo muito, na verdade, para fazer esses vídeos. Quem normalmente captura as imagens, a Carolina, ela sabe que a gente vai de primeira, como ficou, ficou, né? E vida que segue, né? Porque o que importa é a autenticidade, né? Então, claro que surgem várias lacunas, várias dúvidas e eu vou tentar responder a essas lacunas, né? Uma delas é se eu poderia explicar um pouco melhor o MACE, né? MACE é uma nômina usada na cardiologia há muitos anos já, que ela, né, ninguém vai falar assim, olha, meu tio teve um MACE ontem. Não, teve um infarto, AVC ou morte cardiovascular. Então é um recurso, um recurso que os estatísticos usam para que a gente consiga atingir mais rapidamente o número de eventos necessário para ter um poder estatístico maior, para que tenha uma significância estatística melhor e também para que tenha um intervalo de confiança menor no resultado, né? Porque, afinal de contas, qualquer uma das três coisas são gravíssimas, né? Então, tem um AVC, tem morte, tem um infarto, mas ninguém tem um MACE, então isso não existe. Então, é um recurso estatístico utilizado, né, para encurtar os estudos, né? Porque os estudos são bastante caros, né? Um custo do ensaio clínico randomizado é muito caro, então muitas vezes você pode perder poder significância estatística porque você não teve o número de eventos necessário, porque às vezes o tempo de estudo não foi suficiente, não quer dizer que aquilo não funciona, mas demoraria mais tempo para funcionar. Bom, isso quer dizer que, por exemplo, os inibidores SGLT2 como classe, eles não diminuíram eventos macrovasculares, mas diminuíram MACE por insuficiência cardíaca? Exatamente isso. Exatamente isso. Nenhum deles diminuiu infarto, nenhum deles diminuiu AVC. O que houve uma redução de internação por insuficiência cardíaca e morte cardiovascular. Isso não está bom? Está ótimo. Então puxou o resultado do MACE para um MACE favorável. Mas falar que é um evento necessariamente macrovascular não é uma verdade em absoluto, né? Uma outra questão foi sobre se eu poderia falar um pouco sobre os estudos VADT e ACCORD. Bom, os estudos VADT e ACCORD, eles vêm naquele bojo, naquela época, mais ou menos do Steno 2, no qual nós precisamos reduzir eventos macrovasculares, né? Porque o UKPDS mostrava apenas que a gente reduzia eventos microvasculares. Então, a ideia central era, vamos diminuir, ser mais agressivos no controle da hemoglobina glicada e lograremos êxito na redução de desfechos macrovasculares? Infelizmente, a resposta desses estudos foi negativa. Os pacientes que tinham metas mais agressivas morriam antes, né? Tinham morte súbita, né? Alteração do intervalo QT no eletrocardiograma e morte súbita por arritmia, né? A hipoglicemia decorrente dessas metas mais agressivas cursavam dessa forma. Então não é uma estratégia inteligente, né? Ficou demonstrado que metas mais agressivas de hemoglobina glicada não vão conferir melhores resultados, muito pelo contrário. Qual a meta, aliás, de um indivíduo diabético de hemoglobina glicada? 7. 7 é um número cabalístico, vamos dizer assim, que a maioria aceita como desejável para se alcançar de hemoglobina glicada. E no Brasil, como é que nós estamos nos indivíduos diabéticos? A Sociedade Brasileira de Diabetes fez um estudo e demonstrou que a maioria dos diabéticos brasileiros está com hemoglobina glicada 8,9. Então, valor altíssimo, né? Valor altíssimo, fora de controle. 7,5% a 9% dos brasileiros são diabéticos, então, e esse aumento da glicada significa aumento do risco cardiovascular, tanto micro quanto macro, né? A proteção renal, como é que ela se dá? Outra questão, né?
No indivíduo diabético, ele tem já, por per se, um ritmo de filtração glomerular aumentado pela própria enfermidade, né? Então, as drogas que a gente usa no sentido de tentar segurar claro que o próprio tratamento adequado do diabetes já melhora os desfechos renais, né? São eventos microvasculares, esse é o primeiro ponto, né? Então, é tratar bem o indivíduo diabético, tanto no ponto de vista da glicemia, do LDL colesterol, quanto da hipertensão, fundamental. Mas algumas drogas se sobrepõem sobre as outras ainda, que nem nós temos os BRA ou IECA. Por quê? Porque eles, nesse ritmo de hiperfiltração glomerular, eles promovem uma vasodilatação da arteríola eferente e, portanto, consegue diminuir essa pressão dentro do glomérulo renal. Da mesma forma, os inibidores SGLT2, do cotransportador de sódio e glicose, eles fazem vasoconstrição da arteríola aferente. Também tem uma ação renal específica, portanto, protegem o rim ou retardam a velocidade de evolução do desfecho renal, né? Retarda e bastante, quer dizer, o indivíduo tem um ritmo de filtração aumentado e se você deixar as coisas ocorrerem naturalmente, ele vai lá embaixo. O que acontece quando você trata dessa forma? BRA ou IECA e inibidor SGLT2. Ele está lá aumentado, ele volta para a normalidade e vai caindo aos poucos, mas mais lentamente. Que cai tem o fator idade também. Pela própria idade a gente vai tendo uma perda de néfrons e de função renal, né? Sobre a insuficiência cardíaca, nos estudos, uma ótima questão essa aqui. Se não foram feitos, na maior parte dos pacientes, nos vários ensaios, então, no estudo EMPA-REG eram 7.000, no CANVAS 10.000 e no DECLARE 17.000 pacientes, se na maioria das internações, que houve uma redução de internação por insuficiência cardíaca, só que na maioria dos pacientes não foi mensurado nem o BNP, nem a fração de ejeção do ventrículo esquerdo pelo eco, ou por outro método qualquer, ressonância, enfim, não foi feito. Como eu posso garantir que era realmente insuficiência cardíaca? É um aspecto limitante desse estudo, mas temos que ver por dois lados também. Um lado é que esses pacientes forem internados com fração de ejeção preservada ou reduzida, o clínico do pronto-socorro, quer dizer, ele representa bem o impacto do mundo real, quer dizer, ele não tinha os dados como comumente não se tem nos hospitais do mundo, por aí, mundo afora, no Brasil, principalmente hospitais públicos. Ele vai ver o conjunto de sinais e sintomas e vai internar aquele paciente que ele julgar necessário, né? Só que a gente tem um dado, que é o CVD Real. O CVD Real foi um estudo de mundo real. Então você pega lá 700.000 pessoas, 1 milhão de pessoas, usa o banco de dados dos planos de saúde americanos, como foi feito, ou dos governos europeus, como foi feito também no CVD Real, e o que se viu é com uma amostra muito maior, e com uma amostra desse tamanho não há dúvida, né? E essas drogas em conjunto, qualquer uma delas, cana, EMPA, DAPA, foram capazes sim de reduzir significativamente a redução por internação hospitalar, né? Por insuficiência cardíaca, né? Internação por insuficiência cardíaca. Então, parece não haver dúvidas, mesmo com essa lacuna que o estudo não conseguiu abranger de uma forma tão precisa, você tem o CVD Real, que confirma no mundo real, isso é fato, isso é verdade. E tem, claro, 2 estudos em andamento, que eu falei, que é o DAPA Heart Failure e o EMPEROR, que vão responder melhor essas questões. Aí sim, eles respondem um pouco melhor, né? E também o fato interessante é isso, né? Que somente na fração de ejeção preservada, porque aí o indivíduo pode ter sido internado por uma coisa ou outra, e nesses estudos a gente vai poder mostrar mais claramente essa questão, né? A pioglitazona, que eu acho, é um ótimo fármaco, desde que o indivíduo não tenha insuficiência cardíaca prévia. Ele é muito utilizado também para esteatose hepática, né? Ele incha um pouco, mas ele tira a gordura do fígado, vamos dizer assim, né?
Então, os endócrinos costumeiramente usam muito pioglitazona neste sentido, né? Tem um estudo, eu não me lembro o nome dele, com a pio, mostrando redução de AVC também. Então, é uma droga interessante, não é desprezível, né? Também uma outra pergunta aqui, o que eu acho mais interessante? Comercialmente existem essas duas apresentações, lina mais EMPA, linagliptina mais empaglifosina, versus DAPA mais metformina. Eu prefiro, a princípio, DAPA mais metformina, porque a metformina, ela atua, assim como a lina, ela não diminui desfecho cardiovascular, ponto. Isso é fato, né? Já está bem demonstrado, é neutra nesse sentido. Mas as duas atuam sobre eventos microvasculares, fato também. Só que a metformina, ela atua em mais sítios, né? Atua em mais sítios do chamado octeto de Defronzo, né? Então ela atua em mais partes do octeto, então ela confere uma ação de proteção na evolução do diabetes mais interessante. Essa é a minha opinião pessoal, eu não sou endocrinologista, né? Fique claro isso, talvez os endócrinos que fazem parte aqui do canal, possam te responder melhor. E a importância do tratamento precoce, realmente a importância do tratamento precoce, tanto no pré-diabético, é possível entrar com a metformina, sobretudo, que é a recomendação que retarda a evolução do indivíduo para o diabetes, isso é um ponto bastante importante. E o segundo ponto é, uma vez estando diabético, o tratamento precoce é muito importante, porque existe um fenômeno chamado de memória metabólica, ou seja, uma vez que você faz um ano, por exemplo, que você é diabético e não se tratou, e atingiu a hemoglobina glicada de 7, e o indivíduo recém-diagnosticado com hemoglobina glicada de 7 está bem conduzido desde o começo. Esse indivíduo bem conduzido desde o começo terá desfechos clínicos melhores do que aquele que demorou mais a tratar. Por quê? Porque existe, pela glicotoxicidade, pelo excesso de açúcar sobrando, alteração epigenética também. Ou seja, você mantém a mesma sequência genética no seu DNA, mas os genes se expressam de maneira diferente, de uma forma mais pró-oxidativa, que é uma grande característica do diabetes, a oxidação, né? Oxidação vai enferrujando tudo quanto é vaso, nervo, é uma doença sistêmica bastante grave. Então essa é a ideia do tratamento mais precoce ser melhor, né? Então é fundamental ser evitando, claro, a hipoglicemia, mas hoje nós temos fármacos mais seguros e é isso aí. Qualquer dúvida, me perguntem mesmo, tá bom? Tenha um ótimo dia. Tchau.